Amigos, amigas do Farol, todos que nos assistem, boa noite. Segunda-feira, 28 de junho de 2021. Nossas segundas-feiras, nossas lives, assim como acontece o Evangelho do Lar, às quartas, quinta-feira, as vibrações coletivas e as preleções de sábado com o professor Carlos. Todos atentos, todos conectados para, no final desta nossa conversa, desta nossa interação, cada um mentalizando, sentindo o seu mentor, possa receber o seu passe. Uma noite trevosa e escura. O Senhor das trevas, o Senhor da escuridão. Aquele homem estava desacorçoado, estava irritadíssimo, porque ele tentava, por todos os meios, acabar com a humanidade, acabar com as pessoas, e ele não conseguia. Não conseguia porque todas as vezes que ele achava que ele ia ter êxito, eliminando a humanidade, na hora H, chegava o amor. O amor chegava e acabava com todos os seus planos, o derrotava. Esse senhor da escuridão, esse senhor das trevas, estava muito irritado e resolveu marcar uma reunião no seu palácio. O Palácio Trevoso. Ele agendou uma reunião com todos os inimigos do amor. O ódio, a raiva, a inveja, a preguiça, a luxúria, a ganância, todos os inimigos do amor estavam lá presentes. E o Senhor das Trevas, o Senhor da Escuridão, de forma muito irritada, odiosa, iniciou a reunião e disse a todos aqueles seres: não aguento mais, não suporto mais o amor, preciso eliminá-lo. Enquanto o Senhor das Trevas dirigia-se a esses personagens, a esses elementos negativos, lá no fundo do palácio, uma outra figura. Aquela figura discreta, sentada lá no fundo, com uma longa capa preta e um capuz que encobria o seu rosto. Ele ficou de longe, observando aquela reunião. E o Senhor das Trevas deu continuidade. Quem me trouxer o cadáver do amor, eu darei metade do meu reino. Metade do meu reino para quem me trouxer o cadáver do amor. Naquele momento, o ódio, que se declarava o inimigo natural do amor, se levantou e disse ao Senhor da Escuridão: eu lhe trago o cadáver do amor, ele é meu inimigo natural. E todos os outros se comprometeram em trazer. E eles se foram em ruivos, em gritos, em pisadas fortes. Passaram-se alguns anos. Centenas de anos, que naquele estágio não é tanto tempo assim. Depois de passado todo esse tempo, aqueles personagens voltaram todos cabisbaixo para falar com o Senhor da Escuridão. Todos tristes, sem o cadáver do amor nos braços. E começaram a lamentar, começaram a justificar. Tentamos de tudo: guerra, doenças, conflitos de todos os tipos. Quando parecia que iríamos conseguir pegar o amor desprevenido, ele se superava. Ele se superava gerando harmonia, gerando união entre as pessoas, e não conseguimos pegá-lo. E o Senhor da Escuridão se desesperou: vocês são incompetentes, vocês não têm capacidade de me trazer o cadáver do amor.
prometi metade do meu reino para quem me trouxesse. E quando ele já estava depressivo, desgostoso, achando que não iria conseguir trazer o cadáver do amor, aquele personagem que na primeira reunião estava sozinho, sentado lá no fundo, começou a caminhar em direção do Senhor das Trevas, com a sua capa negra até os pés, o capuz encobrindo o seu rosto. Se aproximou do Senhor das Trevas e lhe disse: eu lhe trago o cadáver do amor. O Senhor das Trevas olhou para ele: mas como você me traz o cadáver do amor? Ninguém conseguiu. Me deixe em paz. Se você conseguir trazer o cadáver do amor, que eu não acredito, te darei metade do meu reino. E aquele personagem, vestido de capuz e capa preta, se foi. Saiu de mansinho. Passaram-se alguns anos. E de repente, abre-se as portas do palácio do Senhor da Escuridão, e aquele personagem, segurando em seus braços o cadáver do amor, se aproximou do Senhor das Trevas e disse: está aqui o amor. Aquele homem não acreditou, aquele ser trevoso olhou: mas como você conseguiu? Metade do meu reino é seu, assim como eu prometi. Mas espera aí, eu nem te conheço. Como você conseguiu? Quem é você? Aquele personagem puxou sua capa de lado, ergueu seu capuz negro, olhou nos olhos do Senhor da Escuridão e disse: eu sou o medo. O medo que controla a humanidade. Muitos de nós achamos que o contrário do amor é o ódio. E aí nos enganamos. O contrário do amor é o medo. Através do medo de perder, através do medo de todos os tipos, passamos sim a sentir ódio, sentir inveja, sentir ciúme, sentir todos os sentimentos negativos, porque antes deles vem o medo. O medo que controla a humanidade desde que ela existe, em menor ou maior grau. Crescemos com crenças do medo. Recebemos todos os tipos de influências medrosas através da família, através da escola, através da igreja. Somos apavorados, muitas vezes, sem uma intenção maliciosa, sem saber que está gerando uma crença limitante em nós. Quando somos crianças, ouvimos dos nossos pais: vou chamar a bruxa para te pegar. Não saia na rua, o homem do saco vai passar. São medos que ficam em nossa mente subconsciente. Medos que se tornam crenças, crenças que nos limitam. Quando vamos para a escola, somos ameaçados pelos professores, que gera o medo. Punições, ameaças, castigos. Na igreja, é ou o paraíso, se não obedecermos aquilo que é dito, o inferno, o medo do inferno. Somos apedrejados pelo medo durante a vida. Somos bombardeados pelo sentimento de medo. Precisamos nos alertar. Precisamos ficar conscientes para nos libertarmos dessas sensações. No Livro dos Espíritos, na questão 941, lá está a pergunta: o medo da morte, de onde vem esse temor? O medo da morte, de onde vem esse temor? E a resposta que os Espíritos nos dão: é errado que tenham esse temor. É errado que tenhamos esse temor.
Todavia, que queremos nós? Procuram persuadir-nos em nossa juventude que há um inferno e há um paraíso. Mas é mais certo que todos nós iremos para o inferno, porque a nossa natureza é do pecado mortal. A nossa natureza é do pecado mortal. Somos bombardeados pelo medo da morte, pelo medo do inferno. Na questão 958 do Livro dos Espíritos, a pergunta é a seguinte: por que tem o homem instintivamente horror ao nada? Por que temos horror ao nada? Resposta: porque o nada não existe. O nada não existe. Temos medo do desconhecido. Temos medo daquilo que não conseguimos perceber, daquilo que não conseguimos visualizar, não conseguimos ouvir, tocar, daquilo que os nossos sentidos não podem perceber propriamente dito. Temos medo. E aí, também no livro da lei, na Bíblia, no livro de Jó, capítulo 3, versículo 25, está escrito: porque aquilo que temia me sobreveio. Porque aquilo que temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. E o que receava me aconteceu. Ou seja, o que temos medo acontece. Acontece porque sustentamos esse pensamento, sustentamos esse sentimento, sustentamos essa energia. E quando deixamos de dar sustentação a esses pensamentos, a essas energias, a esses sentimentos, o medo se dissolve. Já dizia a teosofista Helena Blavatsky, ela faz uma junção entre medo e ódio. Ela diz assim: medo e ódio são essencialmente unos. O medo e o ódio estão juntos, idênticos. Quem nada teme, nunca odiará. Quem nada teme, nunca odiará. Quem nada odeia, nunca temerá. Quem nada odeia, nunca temerá. Precisamos combater esse sentimento de medo, que é gerado pela nossa ignorância, pela nossa superstição e muitas vezes pelo nosso fanatismo. Um dos meios de superarmos o medo é a meditação. A meditação é uma das ferramentas para que possamos nos libertar, fazer a chamada catarse, ficarmos livres do medo. A meditação, meditar e compreender o que realmente significa. Meditar é compreender o que realmente significa a maioria das dificuldades e males. Desaparecerá, pois todos os males se originam do medo. Quando entramos num estado de meditação, entramos em ligação com o todo. Começamos a deixar a fluir a nossa energia. Começamos a analisar as coisas por outro ângulo, por outro prisma. Deixamos as crenças limitantes de lado. Deixamos a ignorância, deixamos o fanatismo. Para isso, é necessário que usemos da razão. A razão, o melhor meio para eliminarmos aquilo que gera o medo, ou aquilo que é gerado pelo medo. Assim disse Allan Kardec, quando do Livro dos Espíritos, do livro Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, do advento do Espiritismo. A fé baseada na razão.
Quando usamos a razão, conseguimos balancear, conseguimos controlar as nossas baixas emoções. É o melhor meio, a melhor ferramenta para controlarmos as baixas emoções é o uso da razão. Usando a razão, começamos a trabalhar nossas virtudes. Existe uma frase de Aristóteles, do filósofo Aristóteles, que ele diz assim: agir conforme a razão é uma virtude, por meio da qual se alcança a felicidade. Agir por meio da razão é uma virtude pela qual se alcança a felicidade. Se vivermos baseado na razão, alcançaremos a felicidade, porque a felicidade defende que a finalidade das ações humanas a felicidade. Desta forma, alcançaremos a felicidade, ou chamado bem-estar, fazendo o nosso melhor, fazendo as nossas atividades, os nossos afazeres da melhor forma possível. Quando nos sentimos útil em realizar alguma tarefa, aquilo que fomos convocados a fazer, nos sentimos bem. Nos sentindo bem é sensação de felicidade. Razão, virtude, felicidade, tudo conectado para conseguirmos eliminar o chamado medo. Existe uma frase que foi intitulada pela igreja que diz assim: fora da igreja não há salvação. Fora da igreja não há salvação. Ora, de certa forma ou não, é um meio de controlar os seus adeptos, os seus seguidores, com medo. Medo de, se estarmos ausentes daquelas quatro paredes, não teremos salvação. Sabemos por estudos, por pesquisas, que a verdadeira igreja, o verdadeiro templo, somos nós, o nosso corpo físico. E se não tivermos o que o Espiritismo coloca, fora da caridade não há salvação. Para praticarmos a caridade, precisamos enaltecer as nossas virtudes através da razão. O médium Chico Xavier já dizia que se alguém dentro do Espiritismo disser que fora do Espiritismo não há salvação, ele seria o primeiro a sair do mesmo. Ele seria o primeiro a parar de praticar o Espiritismo. A salvação não está em algo externo. A salvação está em cada um, no uso coerente, no uso racional da caridade. Praticarmos a caridade como forma de nos precavermos, como forma de nos salvarmos. Esta é a verdadeira salvação, que não depende de terceiros, depende de cada um. O filósofo russo Dostoiévski, um nome meio difícil de falar, ele tem uma frase que ele diz assim: a beleza salvará o mundo. A beleza salvará o mundo. A beleza da ética, a beleza da moral, a beleza das relações, a beleza do amor, a beleza do nosso comportamento, a beleza da nossa conduta, a beleza da nossa construção interior. E para que possamos nos construir, precisamos usar algumas ferramentas. Construindo, adquirimos coragem. Adquirindo coragem, saímos da vibração do medo. Existem algumas ferramentas simbólicas usadas pela arte real
os pedreiros livres, os construtores. Eles usam de algumas ferramentas para aprimorar, para elevar a sua conduta. Uma delas é o nível da horizontalidade. Na linguagem mística, esotérica e espiritualista, ouvimos dizer que o homem cresce horizontalmente e verticalmente. No mundo da matéria, no mundo do intelecto, ele cresce horizontalmente. Nivelado nessa horizontalidade pelas suas ações. O mundo do espírito, o crescimento espiritual, moral, ético, ele cresce verticalmente. Aí, o praticante da arte real usa o prumo, usa o nível para se horizontalizar e o prumo para se verticalizar. A linha do horizonte com a linha da vertical, podemos imaginar nós, seres humanos, homens, mulheres, em pé com os braços abertos. Forma-se uma cruz. Uma cruz, não um crucifixo, uma cruz. A cruz é o símbolo da vitória sobre a vida. E quando focamos a verticalidade para crescermos espiritualmente, este barbante do prumo que nos mantém em pé, esse barbante, este cordão do prumo que nos mantém na vertical, num crescimento espiritual constante. Quando desencarnarmos, quando no final da nossa vida física, quando o nosso espírito se desprende do corpo, o último a se romper é o chamado cordão de prata. E se estivermos focados nesse prumo, nessa verticalidade, o nosso cordão de prata estará na vertical, para que o grande arquiteto do universo, com muito mais facilidade, possa nos puxar para os planos mais elevados. Vibremos muita luz, vibremos muita paz, vibremos para todas as pessoas que estão nos hospitais, muita saúde. Vibremos para o Oswaldo Inol. Oswaldo Inol, que está no hospital Vivale. Vibremos por ele e todos aqueles que necessitam de ajuda médica em seus leitos. Que a espiritualidade socorrista, os técnicos, os médicos do plano espiritual possam socorrer a todos. Vibremos por todos que nos acompanham nesta preleção, neste passe à distância, por todos vocês que nos acompanham, por todos que deixaram uma mensagem. Vibremos para o Newton Ribeiro, para a Thelma, para o Ângelo, para a Débora, para o Márcio Santos, para a Cláudia, para Antoinette, para a Fabiana, para a Rosana, para a Dionete, para a Rose, para a Dinorá, para a Patrícia, para a Bia, para a Daniela, para a Marta, para o Meireles, para a Cristiane, e para a Juraci, para a Silvana, para o Flávio, todos esses que nos deixaram uma mensagem, e claro, por todos aqueles que estão nos acompanhando, mesmo que não tenham digitado, que não tenham deixado uma mensagem. Que a espiritualidade esteja no caminho de todos vocês, de todos que precisam de alguma forma. Vibremos pelas crianças, vibremos por aqueles que estão nos asilos, vibremos pelos refugiados, vibremos pela saúde e pela paz no mundo. Que o manto da nossa Mãe Santíssima, com seu brilhante azul, desça sobre nós.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, o Mestre e Senhor Jesus. Santa Maria, nossa Mãe, rogai por nós, pequeninos, agora e na hora de nossa derradeira passagem. Coragem, consciência, meditação. Meditem por alguns instantes a presença do seu mentor. Sintam o seu guia espiritual e recebam o seu passe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cairmos em tentação, mas livra-nos de todo mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória, como para todo sempre. A beleza salvará o mundo. A beleza da caridade. Fiquem com Deus, muita paz.